Olá, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje será um vídeo bem interessante. Acredito que todos que estão me ouvindo aqui sabem que todo ser humano, por mais que tenham suas diferenças atualmente, todos nós tivemos a mesma origem, no mesmo ponto do mundo. Somente depois de milhares de anos nos separamos e desenvolvemos diferenças entre os povos. Ou, se você preferir assim, países, nossos idiomas, culinária, modo de agir e de pensar. Tudo isso foi diferenciado de cada grupo que se separou e foi para um local diferente. Enfim, eu não estou aqui para lhe dar uma aula de história, até porque acredito que você que está me ouvindo nesse momento já deve saber disso. Porém, você já parou para pensar nas semelhanças culturais que às vezes possuímos com outros países, principalmente nas lendas? Bom, nesse vídeo eu vou contar umas lendas que são bem parecidas umas com as outras ao redor do mundo, mesmo os países sendo completamente diferentes, tanto em cultura quanto em língua. Então, vamos ao vídeo. Der Grossmann. Você já ouviu falar de Der Grossmann? Não? Então, deixe-me descrevê-lo. Imagine uma criatura alta, mas não humanamente falando. Coloque pelo menos aí uns 3 ou 4 metros de altura. Diversos braços, totalmente escuro, quase como se fosse uma sombra. Não possui rosto aparente. Engraçado, né? Parece até que eu estou descrevendo o Slenderman. Pois é, Der Grossmann, uma criatura do folclore alemão que se assemelha muito ao Slenderman, porém com a diferença que ele não anda tão bem vestido assim. Dragão Brosno. Agora, indo ao assunto de medo de águas abissais. Dragão Brosno é um enorme réptil em formato de serpente com cabeça de dragão. Dizem que a sua história é a seguinte. Há muito tempo atrás, no século XIII, na região de Tver, próximo de Andrepul, existe um lago chamado Brosno, que por onde o exército de tártaros mongóis tentaram invadir a Rússia. Batu Khan, o líder do exército, ordenou que eles descansassem próximos ao lago para terem uma fonte de água para os cavalos. Foi então que, no momento que as montarias se aproximaram do lago, emergiu das profundezas uma enorme criatura reptiliana com cabeça de dragão. Seu tamanho era colossal e o exército logo bateu em retirada com as montarias que sobraram, com tamanho medo de tal criatura que jamais poderia ser concebido pela mente humana. Bom, essa pequena história que eu contei para vocês se assemelha muito com a do monstro do Lago Ness na Escócia, já que ambas as criaturas são marinhas, reptilianas e enormes. Porém também se assemelha muito com o monstro do Lago Tota, que muito provavelmente é mais desconhecido do que ambas citadas anteriormente. Se trata de uma lenda colombiana que diz existir uma outra criatura marinha dentro do lago chamado Tota. Sua descrição não é tão parecida quanto as criaturas anteriores, visto que ela teria uma aparência mais de animal aquático do que reptiliana. Mas ainda assim, é muita coincidência, vocês não acham? Kitsune. Ah, bela criatura. Uma raposa espiritual que a cada 1000 anos adquire uma nova cauda. Quando ela consegue 9, se torna quase como uma divindade, podendo tomar a forma que quiser, mas de preferência ela escolhe de uma bela dama para atrair os homens. Essa é uma lenda bem conhecida. E ao contrário do que muita gente pensa, na verdade a origem dela é chinesa. E aparentemente, cada país da Ásia possui uma versão dessa lenda. Pois é, inclusive, segundo a lenda, dizem que se uma pessoa descobre que a pessoa é uma kitsune, ela pode manipular a criatura da maneira que quiser, inclusive forçando-a a casar com ela. Mas uma criatura tão bela não pode ser aprisionada. Inclusive, sinto falta da minha. Foi por tão pouco tempo. Loira do banheiro. Bom, é claro que uma lenda brasileira não poderia deixar passar. Afinal de contas, eu acredito que o folclore brasileiro é o que eu mais gosto. Bom, mas com que lenda ela se parece, você deve estar se perguntando. Então, você já ouviu falar de Bloody Mary? Se não, deixe-me lhe dar uma explicação. Na Inglaterra, no ano de 1556, havia uma rainha que foi muito mal vista por ter sofrido diversos abortos espontâneos e muitas complicações durante a sua vida. E que, sinceramente, ela é muito grande. Eu poderia fazer facilmente um vídeo só sobre ela. Porém, eu já vou avisando que a vida dela não é macabra. Na verdade, a vida dela é bem trágica. Enfim, a lenda da Bloody Mary conta que existe uma entidade chamada Mary, ou Maria, que se manifesta ao ser chamada 3 vezes na frente do espelho, e matando assim a pessoa que a convocou, com um corte em sua garganta. Daí vem o seu nome, Bloody, ou, se você preferir, sangrenta. Isso te lembra algo? Em uma das versões da Loira do Banheiro, ela é chamada, obviamente,
dentro do banheiro, mas é possível ver ela, através do espelho, como um último vislumbre de sua vida. E então, ela finaliza sua vida cortando a sua garganta. Você ainda acredita que isso é apenas uma coincidência? Enfim, esse foi o vídeo. Eu quero muito agradecer aos 100 inscritos do canal. Eu estou muito feliz, vocês nem imaginam. Muito obrigado principalmente ao Kaique Dash, que não é só um amigo, como também uma pessoa inspiradora. Afinal de contas, se não fosse por ele, eu nem teria voltado a postar vídeos. E provavelmente, esse canal não teria crescido tanto quanto cresceu. E também, quero muito agradecer a você que está me ouvindo. Se não fosse pela sua presença aqui, eu com certeza já teria morrido no esquecimento. E por último, mas não menos importante, obrigado por perder seu tempo comigo.